Saturno retrógrado na casa 6 em Peixes, Sol em Escorpião, Ascendente em Libra, casa 12 em Virgem, Quirón na 12 em Libra. O que interpretar? Esses são posicionamentos muito salteados para a gente entender que história é essa, tá? Sol em Escorpião está desenvolvendo as características de Escorpião, da profundidade, enfim, tem muita coisa. Mas em que casa que está? Né? Quais são os aspectos que esse Sol está fazendo? O ascendente em Libra, né? Eu posso fazer algumas pinceladas aqui para te falar que uma pessoa que tem um ascendente em Libra e um Sol em Escorpião, ela é uma pessoa que se mostra muito agradável, que se mostra muito sociável, muito mediadora e tal, se comporta assim no mundo, mas lá no fundo, internamente, né, ou digamos assim, mentalmente, uma pessoa muito mais retraída no sentido de não passar muitas informações. Então, com essa combinação, tá, de um Sol em Escorpião e um ascendente em Libra, o que pode acontecer? Olha, ele está dizendo que o Sol está na casa 1. Esse Sol, então, está, né, forte por posição de casa, né? Um Sol de casa 1 é uma pessoa que está desenvolvendo muito a questão da individualidade. E é muito interessante, é muito engraçado. Essa combinação de um ascendente em Libra com Sol na casa 1 em Escorpião é a pessoa que naquele primeiro momento é bastante agradável, muito sociável, muito comunicativa, mas não vai falar absolutamente nada sobre ela mesma, né? Sobre você mesmo, Renan. Por quê? Porque o Escorpião ele não é muito de dar informações, ele é muito de colher informações, tá? E nesse colher informações, ele está buscando informações sobre o outro para ele conseguir ter controle sobre a situação. E, no caso, um controle sobre si mesmo. Um Sol em Escorpião na 1 tem um autocontrole muito grande. Ele fica ali se mostrando socialmente agradável e está sempre ali colhendo informações das pessoas e fazendo aquela sua biblioteca de informações para, em algum momento, usar isso, né? Usar essa informação. E aí, olha que engraçado, né? O signo de Libra é muito conhecido por aquela famosa frase, né? Você diz assim, vamos fazer o quê? E o Libra fala, não, você que decide, você que escolhe, você que... Com essa combinação, isso pode acontecer mais até para conhecer as escolhas do outro, né? Do que para expor a sua própria escolha. Mas, de alguma maneira, ele vai fazer isso tentar controlar essa situação ou induzir o outro sedutoramente, né? Já que esse Sol em Escorpião na 1 normalmente é muito sedutor, e aí juntando com o ascendente em Libra, sedutoramente envolver a outra pessoa e armar o bote, né? Estou falando de brincadeira, viu? Sobre o Saturno retrógrado na 6, todo planeta retrógrado indica um padrão de comportamento que a pessoa repetiu ao longo de várias vidas e que foi negativo, que foi excessivo, que foi mal usado, que acabou prejudicando outras pessoas, e isso aconteceu principalmente, né, e acaba refletindo na vida atual, porque muitas vezes se repete na vida atual, nas questões do cotidiano, da vida cotidiana de casa 6 e de trabalho. Então, isso pode se refletir ou uma necessidade de se manter numa posição no trabalho, de ter algum status no trabalho, mas de ter sido em outras, né, em vidas anteriores, ter um comportamento muito escorregadio, não usou a sua capacidade construtiva ou a sua capacidade de ensinar, de orientar, de guiar, de ser um bom líder dentro do ambiente de trabalho ou dentro da sua vida cotidiana, porque a Casa 6 fala de trabalho cotidiano, mas também do nosso cotidiano dentro de casa, e de fazer isso de uma forma, às vezes, autoritária e, às vezes, até um pouco fora do eixo mesmo, porque não é pelo fato do Saturno estar em Peixes que ele vai ser menos autoritário, ele pode ser muito manipulador.
tá? Então, aí precisa juntar com outras informações no mapa para entender toda essa história, para entender o enredo completo, né, de tudo aquilo que você precisa resolver. Então, hoje, na vida atual, o que muitas vezes pode acontecer com esse Saturno retrógrado na 6, você falou que a casa 6, a cúspide da 12 está em Virgem, o que significa que a cúspide da 6 está em Peixes, né? E tendo Peixes na cúspide da 6 e tendo uma dificuldade de lidar, talvez, com uma rotina muito maçante, e isso acabar fazendo com que você mude muito de emprego, ou então que aquele emprego fique sufocante para você, e as situações dentro do ambiente de trabalho tenham muitas rusgas com outras pessoas por conta desse Saturno retrógrado. Talvez as pessoas não confiem suficientemente em você e você tenha que constantemente provar o quanto você é competente, o quanto você é criativo, o quanto você é trabalhador e tudo mais, né? Para conseguir mostrar isso no trabalho. Então, você é sempre questionado, cobrado nessas situações. E isso por conta do comportamento das vidas anteriores, tá? Mas como é sempre a gente precisa entender a história toda, o mapa todo, todos os outros posicionamentos podem dar mais indícios disso e complementar essa história melhor. Tá bom, Renan?